Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. O assunto de hoje é por demais interessante. São os caracteres do verdadeiro profeta. Profetas tem muitos, alguns falsos, outros verdadeiros. Realmente os verdadeiros são muito raros. A gente vai ver na noite de hoje como é que a gente podia traçar um perfil para não ser enganado. Difícil mesmo, mas a gente vai tentar. Antes que tudo, a gente tem que definir o que é profeta. Profeta é uma linguagem vulgar. Só em decorar, mas eu vou ler o quê? Profeta é todo aquele que supostamente prediz o futuro. Isto é, um vidente, um adivinho. Isso é no vulgo. Profeta é isso. Mas se nós entrarmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver que, no sentido evangélico, profeta tem mais profundos significados. Disse, de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. A coisa é muito mais complexa. O óculos está meio embaçado aqui. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais profundo significado. Disse, de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Dá para ver que nesse sentido aqui, nessa fala de Kardec, do próprio Kardec, isso aqui eu tirei do capítulo 21, que não se fala aqui em mediunidade. A gente está dizendo isso porque a gente sempre pensa que todo profeta tem que ser médium, e geralmente não tem. A gente vai mostrar hoje, dar um exemplo de um grande profeta que não é médium. A gente vai tentar mostrar isso aqui. E eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 624, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais, no capítulo, a questão 918, e Kardec pergunta assim: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real? Por que indício se pode reconhecer em um homem? Mas não é essa não, desculpe. 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Dá para ver aqui que na primeira linha tem assim: o verdadeiro profeta é um homem de bem. E se você entrar no Evangelho e ver o que é um homem de bem, ver as qualidades do homem de bem, você vai ver que é muito difícil a gente encontrar no planeta homens de bem. Porque os homens de bem têm uma série de qualificações muito altas em nível de moralidade. A gente sabe que o homem de bem, ele tem que atender a terceira lei, a 10ª lei moral, a lei de justiça, de amor e caridade. Ele tem que preencher essas qualidades, lei de justiça, de amor e de caridade. A gente sabe que no Evangelho e no próprio Livro dos Espíritos, nós temos na terceira parte as leis morais. E tem 10 leis morais, que vai desde a lei de adoração até a lei de justiça, de amor e de caridade. E a mais importante é a lei de justiça, de amor e caridade, porque incorpora todas as 9 primeiras leis. Então, quando ele diz aqui que o verdadeiro profeta é um homem de bem, nós temos que ter em pauta que não basta apenas predizer o futuro, não basta apenas ser médio, você tem que ser antes um homem de bem. A gente vai traçar uma linha de tempo aqui para chegar nessa expectativa de como a gente acha um homem de bem, tanto na doutrina espírita como no Velho Testamento. Então, a gente chega aqui numa situação interessante. A gente sabe que alguns milhões de anos mesmo, quando a Terra ainda era um planeta primitivo, milhares de espíritos e pretendentes do mal, que estavam no sistema estelar de Capelas, tinham que ser transferidos para um planeta inferior, que no caso era a Terra. E por que eles tinham que ser transferidos? Porque eles estavam impedindo o processo de elevação do planeta de Capela para o mundo de regeneração.
nós sabemos que nesse momento atual, nós estamos numa transição de planeta primitivo para um planeta de regeneração. E eles estavam atrapalhando. Então, para trazê-los para cá, era necessário que houvesse abnegados e benfeitores. E os abnegados e benfeitores apareceram. Eles também eram de Capela. Antes eles tinham sido do sistema estelar de Sírio, mas estavam agora no sistema estelar de Capela. Então, elevados espíritos de alta magnitude se prontificaram a trazer esses milhões de espíritos para o planeta Terra, que era um planeta primitivo. E entre esses benfeitores de alto nível, de alta escola, encontrava-se um deles que chamava-se Jacó, quando chegou à Terra. Então, um deles era o líder de todos os espíritos evoluídos que trazeriam para o nosso planeta primitivo esses exilados que eram de Capela. E esse espírito Jacó, ele é chamado pelo espírito Áureo, um dos maiores espíritos que já aportaram no nosso planeta. Jacó é aquele patriarca hebreu, um dos patriarcas hebreus, que era neto de Abraão e filho de Isaac. Então, o Evangelho no Velho Testamento fala que existia 3 patriarcas. Abraão, que era o pai, Jacó, que era Isaac, que era o filho, e Jacó, que era o neto. Então, o neto de Abraão era esse patriarca. Ele veio à frente do grande grupo de espíritos exilados de Capela e trouxe esses espíritos impedindo o mal para a Terra. E foi isso que aconteceu. Os exilados de Capela chegaram aqui na Terra quando nós éramos um planeta muito primitivo, possivelmente naquele tempo das cavernas e para trás ainda. E ficaram conosco até hoje. Muitos deles servem a Jesus ainda, a gente vai ver mais para frente. E muitos deles não conseguiram se reabilitar ainda perante as leis divinas. Muitos deles possivelmente também vão ser exilados para um planeta inferior, juntamente com muitos de nós, porque não conseguimos alcançar o patamar de regeneração. Jacó, a primeira reencarnação dele foi no povo de Israel. Ele era israelita. O povo de Israel era... O rol de todos os profetas mais destacados está no povo de Israel. E Jacó, ele como patriarca hebreu, ele cuidou do seu povo primorosamente. Ele teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. O nome dele tornou-se depois Israel em função desse legado de 12 filhos que era o povo de Israel. Então é por isso que hoje o Estado de Israel tem o nome Israel, em homenagem a Jacó, mas isso já vem de muito longe. Esses benfeitores, eles realmente... O foco deles é elevar o plano espiritual do planeta que eles habitam. Então, a elevação do planeta para um mundo melhor é o foco principal deles. Então, Jacó, ele teve naquela época, no Velho Testamento, bem no princípio, ele teve grande atuação, porque dos 12 filhos dele, um deles, que era José, foi vendido pelos irmãos para os mercadores de escravo. E depois ele se tornou o chanceler do Egito, porque ele tinha a premonição de adivinhar sonhos. Ele adivinhou um sonho no faraó, de uma seca, uma estiagem que ia durar 7 anos. Se ele não tivesse adivinhado, todo o povo do faraó teria sucumbido. E fizeram uma provisão de mantimentos muito grande. E quando todo o povo de Israel, da terra de Jacó, sofria. E Jacó não sabia que os irmãos tinham vendido ele como escravo. E o que é que fez ele? Jacó mandou um dos filhos pedir ajuda ao Egito. Eles foram... o rapaz reconheceu eles, José, e disse a ele que eles trouxessem o povo deles. Ele interferiu com o faraó e pediu que eles trouxessem o povo de Israel para o Egito. Foi por isso que eles não sucumbiram. Durante 7 anos, eles se aprimoraram, foram alimentados no Egito, e isso fez com que, por questão de mudança de faraó, eles se tornassem escravos. Claro que José morreu, Jacó morreu, e eles se tornaram escravos. Por isso que isso vai durar uma escravidão que durou mais de 400 anos, 430 anos para ser mais preciso. Quer dizer, a história da trazida dos exilados de Capela para cá linka muito bem feito com a história do Egito e com dos hebreus. Porque esse link entre egípcios e hebreus dá-se por causa desse exílio para cá. E era importante que futuramente o povo de Israel, que era o povo escolhido, entre aspas, era onde aportaram os grandes espíritos, eles fossem libertados do faraó. E é por isso que 400 anos depois,
Esse mesmo espírito Jacó, ele reencarna na Palestina com o nome, recebe o nome de Moisés. Quem quiser saber a vida real de Moisés, tem que ler o livro O Faraó Merneptah. Porque realmente no Faraó Merneptah, ele mostra que Moisés realmente, ele é filho real da filha do faraó, com um hebreu. Então, isso foi descoberto muito tempo depois pelo próprio faraó, mas não rejeitou o filho, entre aspas, que veio de fora. Educou como se fosse seu filho, o filho adotivo. E fez com que Moisés adquire conhecimento muito grandes. E ele tinha já o conhecimento porque ele era um grande espírito. E a saída do povo do Egito foi muito importante, porque foi por intermédio dele. O faraó se sentiu traído porque ele lançou as 10 pragas, né? Todo mundo sabe essa história das 10 pragas. E é quando ele tira todo o seu povo do Egito, porque a 10ª praga matou todos os filhos menores, inclusive o filho do faraó. E o faraó ficou com medo dele. Só que ele saiu do Egito e depois o faraó foi persegui-lo. Nessa perseguição é que tem aquele grande momento mágico, entre aspas, que ele abre o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, aliás, e passa no meio do Mar Vermelho. E depois, quando o faraó vem com suas tropas atrás, ele manda fechar o mar e mata centenas do exército egípcio. Ele passa o rio, deixa de ser perseguido, e é quando ele vai pelos desertos do Sinai em busca da terra prometida. Ele tinha que voltar para a terra prometida. A saga do povo hebreu é essa, é voltar para a terra prometida. Nessa volta para a terra prometida é que ele tem a grande missão, Moisés agora, de trazer para todos nós, para a Bíblia, para o Velho Testamento, o que chamamos de 10 mandamentos, né? Ele sobe ao Monte Sinai, tem um encontro com a divindade, entre aspas, e traz grafada, através de um efeito mediúnico muito grande, que é a escrita direta, traz grafada em baixo relevo, as 2 pedras da lei com os 10 mandamentos. Ele segue a sua caminhada em direção à terra prometida. Ele passa 40 anos no deserto. Às vezes eu me pergunto como é que a pessoa pode passar 40 anos no deserto, porque o cara tem que ter um alinhamento. Mas ele passou 40 anos no deserto justamente para fazer o povo de Israel desagregar da cabeça aqueles maus hábitos do povo do Egito. Porque ele queria purificar a raça. E ele até hoje, quem conhece política, sabe que o israelita é um cara muito orgulhoso. Se tiver um aqui, me perdoe, mas é uma verdade. Entendeu? O povo israelita é extremamente orgulhoso. Entendeu? Eles são inteligentíssimos, geralmente são inteligentes, mas são muito orgulhosos, presunçosos e tudo mais. Então, ele atravessa o deserto de Sinai, atrás da terra prometida. É uma fuga muito interessante, na fuga do Egito, porque eu estava olhando numericamente falando, né? Ele fala que tirou 600 mil homens da mão do Egito, fora as mulheres e crianças, e fora carroças, animais e tudo mais. É uma logística de exército. Você tirar todo esse povo no deserto, caminhar com eles 40 anos, permanecer sempre agregado, é uma luta insana. Com os 10 mandamentos em pauta, com suas leis duríssimas, ele conseguiu manter o povo coeso, ele consegue avistar a Terra Santa, que ele chamava de Canaã, a volta dele para a Terra Santa, mas ele não consegue entrar na Terra Santa. Por causa dos seus grandes erros que ele cometeu, não dá para contar aqui. Tem um lance quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei. Como ele passou 40 dias em cima do monte, o povo de Israel, os mais rebeldes, começaram a ficar agitados. Por que ele não voltava? E começaram a fazer cultos outra vez aos deuses egípcios. Então fizeram um bezerro de ouro, tem aquela história do bezerro de ouro, fundiram todo o seu ouro. Fizeram um bezerro e começaram a adorá-lo. Quando ele desceu e viu aquela zorra toda lá embaixo, ele enfureceu-se, quebrou as tábuas, jogou no chão e quebrou as tábuas. Através do seu serviço de espionagem, que todo lugar existe, ele soube quem fez aquela agitação toda festejando o bezerro de ouro, prendeu 3 mil egípcios, 3 mil hebreus, e mandou matá-los. Houve uma matança naquele momento de 3 mil hebreus. Então, esse peso kármico dele foi muito forte. Quando ele chega no Monte Nebo, ele sobe e avista a terra de Canaã. E lá ele tem um encontro, entre aspas, com Deus. Eu sempre falo entre aspas porque é meio estranho. Deus não fala diretamente com as pessoas. A gente que é espírita sabe disso. Grandes espíritos, prepostos do Senhor, falam conosco. Mas a divindade é muito difícil.
Então ele fala com ele e diz que ele não entrará na terra, só poderá vê-la. Ele sucumbe, e aí ele passa 400 anos no mundo espiritual e volta futuramente, como Elias, um dos maiores profetas de Israel. Realmente Elias, que era considerado o profeta do fogo e da água, porque ele tinha um poder enorme em abrir as águas com a capa que ele possuía, e também tinha um poder enorme de fazer chover, de trazer fogo do céu sobre os homens e tudo mais. Quando ele era perseguido pelos soldados do rei Acabe, que era um rei israelita, mas tinha casado com uma mulher, digamos assim, que era dos assírios, né? Uma princesa dos assírios, e os assírios não adoravam o Deus de Israel, adoravam o Deus de Baal. Então havia aquela briga enorme entre Elias, que era defensor de Jeová, e entre os sacerdotes de Baal, que defendiam Baal. Então isso fez animosidade entre Elias e o próprio rei de Israel. E o que é que fez Elias? Com seus poderes, para punir o rei, ele fez com que a chuva parasse por 3 anos e meio. Foi uma das maiores estiagens que o povo de Israel sofreu pela segunda vez, porque tinha sofrido aquela de 7 anos, mas foi salva pelo próprio Egito. E nessa estiagem, que passou 3 anos e meio, como passou uma novela há pouco tempo, né? Quem assistiu deve ter visto. O povo ficou amigo, o povo do rei Baal, assim juntamente com o povo egípcio, o povo do faraó também, o povo do rei Acabe, porque também eles eram hebreus. É quando existe um holocausto, uma disputa de holocausto, né, entre os adoradores de Baal e Elias. Sozinho Elias contra 450 adoradores do rei Baal, 450 profetas. É quando ambos os lados erigiam na frente do rei Acabe, o povo foi chamado, todo o povo de Israel, eles fazem 2 grandes monumentos para fazer altares, né, no caso, para poder cremar o que eles iam fazer, queimar os seus novilhos. E Elias, com muita confiança que ele tinha, ele realmente tinha muita confiança, é muito protegido por Jeová, ele manda que os adoradores de Baal façam a primeira oferenda dele. Eles fazem o altar, botam o novilho cortado sobre o altar e começa aquela dançaria daquele povo todo, dançar por rodar do altar e tudo mais, cantando e tudo mais, lancetando, se cortando. E o que acontece? Meio dia de danças e tudo, e não desce nada do céu. É quando o próprio Elias se apresenta, faz o altar, corta o novilho, bota água sobre o novilho, faz um rega ao redor do altar e ora para o Deus Jeová. É quando desce um raio, uma violência enorme, fogo, ele fala que é fogo, mas seria um raio, e faz com que o novilho todo seja cozinhado e toda a água seja evaporada. Foi quando realmente o povo de Israel ficou do lado de Elias, assim como também o rei Acabe, momentaneamente, porque depois ele volta para Jezabel. Era um amor danado entre ele e Jezabel, né? A outra senhora dele era muito bonita, nessa novela também era, mostrando o poder dela, da beleza, da sensualidade, em cima do rei Acabe. E, devido à chuva voltar, as coisas se acalmam e Elias volta realmente a ficar quites com o rei. Tem toda uma história que não dá para contar, mas no final tem uma coisa bem interessante que vale relatar. Elias tinha um profeta que era a segunda pessoa dele, chamado Eliseu, e certa feita Eliseu caminhando assim, desceu um carro de fogo, guiado por 4 cavalos de fogo, e separou os 2. Quando Eliseu viu, um redemoinho muito grande pegou Elias e levou Elias em vida, entre aspas, para o céu. É por isso, aí vem por isso. É por isso que os hebreus, os judeus até hoje, aguardam a volta de Elias, porque Elias para eles subiu em vida. Elias não morreu. É por isso que quando Jesus voltou, eles tinham dúvida. Como é que Jesus podia voltar? Porque tem uma profecia que dizia que o Messias só viria depois que viesse o profeta Elias. Se Elias não tinha voltado, como é que o Messias poderia voltar? Então isso é muito importante para a gente, porque a gente vai começar a linkar. Quando a gente lê o Velho Testamento, eu sempre digo aqui na tribuna, que o ideal é que nossos irmãos espíritas lessem o Velho Testamento todo. Porque os links são muito grandes do povo de Israel
com o nosso povo do cotidiano agora, com os espíritos, com católicos e tudo mais. Principalmente para nós, é muito elucidativo. O evangélico, não tanto, porque o evangelho segue estritamente aquela linguagem de Jeová. A gente às vezes assiste a um culto protestante na televisão e vê que a fala deles é em cima daquela mesma coisa, né? Aquela mesma leitura, os mesmos cânticos e tudo mais. Quer dizer, é como se eles estivessem parados no tempo. Eles não conseguem desagregar daquilo. É um estágio, é como o nosso irmão diz, né? Falando sobre a morte. É um estágio que todos nós passamos. Cada um tem seu tempo. A minha bagagem é protestante, já falei isso aqui. Então eu aprendi muitas coisas da Bíblia quando eu era menino, porque minha mãe contava, minha mãe falava, eu ouvia a Voz da Profecia, que era um rádio que falava sobre protestantismo e tudo mais, cultos evangélicos. Mas é muito bom que nós saibamos isso, porque a gente começa a fazer links perfeitos entre o Velho Testamento e o que está atualizado. É claro, é evidente, aí vem a evidência, que Elias volta depois como um grande outro profeta. Volta como o nosso irmão João. João reencarna na Palestina outra vez, e João tinha uma ligação muito forte com Jesus, porque João, os pais de João, Isabel e Zacarias, eram essênios. E tiveram João muito velho, a gente sabe até, quem lê o Novo Testamento, está lá o nascimento de João, é muito complicado, porque Zacarias duvidou que a mulher dele ia ter filho. E por duvidar, ele ficou mudo. Durante todo o período da gestação. Pensa que é um cara ficar mudo 9 meses e só falar no dia que o filho nasce. Tudo por castigo, né? A turma gosta do tal de castigo, castigo de Deus, castigo de todo mundo. Então ele foi castigado, mas voltando para o João. Então, Jesus tinha um link com João, porque Isabel, que era a mãe de João, era prima do primeiro grau de Maria de Nazaré. Portanto, João e Jesus eram primos de segundo grau. E eles conviveram bastante porque eles frequentavam o templo essênico, dos essênios. Eles eram essênios. Zacarias, Isabel, tudo era essênio. Maria frequentou muito o templo essênio. Quem leu o livro Maria de Nazaré, vê isso lá. A vida delas passou muito grande tempo naqueles montes dos essênios, com o pai Janu, parece, não lembro o nome dele. Mas é muito interessante conhecer esse livro. Esse livro que eu estou falando de Maria de Nazaré é novo. É um livro espírita. Psicografado do Espírito Miramês, né? Psicografado por João Nunes Maia. Então é muito importante que a gente consiga fazer esses links. E João veio realmente como precursor. Então tinha que ter um precursor que era João. E ele aparece como precursor. É ele que começa a falar que Jesus viria. O Jesus já estava presente. E eles não acreditavam. Foi quando Jesus apareceu às margens do Rio Jordão. João já pregava muito e já batizava. Jesus desceu da cidade lá perto do Rio Jordão e começou a descer em direção a João. Foi quando João diz a ele: tu vens a mim quando eu devo ir a ti para ser batizado? Aí Jesus disse para ele: cumpre, me batiza para ser cumpridas as Escrituras. Então, João o batiza, e no momento que Jesus é batizado, aparece um fenômeno extremamente especial, né? João vê uma pomba descer do céu, era Deus descer do céu na forma de pomba, na cabeça de Jesus, e o céu se abrir, as nuvens e tudo mais, e uma voz dizer: esse é meu filho dileto, em quem me comprazo. A partir dali começa realmente o périplo de Jesus. E João está indo embora, porque João não podia mais ficar. Ele tinha que voltar à pátria espiritual. Ele volta à pátria espiritual numa situação muito difícil, porque ele é preso por Herodes, ele batia de frente com Herodes o tempo todo. Herodes era um hipócrita, apesar de ser, naquela época, judeu fervoroso, ele era um adúltero, porque ele morava literalmente com Herodíades, que era a mulher do irmão dele, que era Filipe. E tinha aquela filha que e tinha a filha que era Salomé. Todo mundo sabe dessa dança, que Salomé dançou para ele, se encantou, e disse a ela que ela pedisse o que ela quisesse, que ele daria. Foi quando a mãe dele buzinou no ouvido dela e disse: pede a cabeça de João Batista. Ele pediu a cabeça de João Batista, ela pediu, e ele, como era rei, disse na frente dos grandes convidados da época, ele não pode voltar atrás. É por isso que João Batista é degolado. Agora, João Batista é degolado para cumprir a lei de causa e efeito. Ele cumpria a última etapa da vida dele, como grande profeta que foi. Ele tinha que ser degolado por causa da degola dos 450 adoradores do rei Baal. Quando ele mandou lá atrás
nas margens do rio Quizon, degolar os 450 adoradores. Esse ciclo fecha de João Batista. João Batista fecha e volta para o mundo espiritual. O Espírito Áureo diz que João Batista, o nível espiritual dele é tão alto que hoje, literalmente hoje, nos dias de hoje, ele está assentado, entre aspas, ao lado do Cristo, como ministro da Justiça, juntamente com Maria Nazaré, como ministra do Amor. Os dois ladeiam o Cristo. São pessoas, entre aspas, espírito de alta confiança do Cristo. Quer dizer, o nível espiritual de João Batista, que antes foi Elias, que antes foi Moisés e que antes foi Jacó, é um nível espiritual muito alto. Não é à toa que Jesus, certa feita, ratificando João, diz que João não é apenas um profeta, é muito mais do que um profeta. Então, a gente tem que entender, quando Jesus fala isso, que pode haver exemplos nossos aqui que a gente vai tentar dar, que não faz profecias, mas é muito mais do que um profeta. Ok? Então, a mensagem de hoje se prende a isso. A mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem do Espírito Erasto, né? Todo mundo sabe, lá na frente, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto faz uma comunicação e lá está escrito que Erasto foi um dos apóstolos de Paulo de Tarso. Quem gosta de Paulo de Tarso, está aí sentado, deve saber isso. Então, Erasto, esse mesmo Erasto dá uma outra comunicação agora, através desse título que está aqui. Característica do verdadeiro profeta. Nós vamos ler, vamos fazer pequenas colocações, que meu tempo já foi quase todo embora. E ele diz assim, começa assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Então, se nós, já que profeta não tem que ser médio, qualquer um de nós pode ser um profeta, entre aspas, dependendo da nossa qualificação espiritual e de inteligência. Então, a gente tem que olhar e vigiar as casas espíritas que a gente frequenta também. Quem é católico tem que vigiar os padres que também sobem nos seus púlpitos e dizem coisas que não deviam dizer. Quem é evangélico deve vigiar também os seus pastores, porque dizem coisas que não devem dizer, fazem coisas que não devem fazer. Então, qualquer um de nós pode ter uma qualidade de profeta, desde que seja numa condição sine qua non de quê? Um homem de bem. E não é fácil ser um homem de bem. Quem lê o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, da perfeição moral, vai ver que é muito difícil, nesse capítulo do Evangelho, ser de perfeitos, aliás, o quanto é difícil as qualidades do homem de bem. Quisera todos nós podermos ter, digamos assim, 10% de cada qualidade do homem de bem nessa encarnação que nós estamos. Lutamos para isso, fazemos muita força para alcançar esse patamar, mas nós temos muita consciência que é muito difícil. De vez em quando, nós estamos escorregando e caímos outra vez nos mesmos erros que cometemos no passado. Na mensagem, o Espírito Erasto diz assim: para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, essa parte é muito importante, eu acho esse eixo aqui mais importante. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Duas qualidades importantes, inteligência e moralidade, legal. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tem de atuar, a sua ação seria nula. Então, tem que haver um destaque do cidadão, nesse nível de profeta que ele está falando aqui, que tem uma capacidade intelectual alta e, principalmente, a capacidade moral. Porque intelectual muita gente tem, mas moralmente muitos poucos têm. A gente sabe muito isso. O cara é extremamente evoluído intelectualmente e altamente evoluído na parte de moral. Parece que quanto mais dinheiro ele tem, mais imoral ele fica. É uma coisa inversamente proporcional em matemática. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus, diz o Erasto, tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza,
pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, são modestos, são humildes, né? Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira. Então, como é que a gente consegue captar no nosso planeta espíritos que já passaram por aqui ou que estão passando um processo desse? Com todos esses vídeos aqui, o que o Horácio fala. Então, nós pegamos uma mensagem do mundo espiritual de Humberto de Campos. Pegamos um reformador do passado, filtramos esse reformador e achamos isso e passamos a limpo. O espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Xavier. Um espírito extremamente evoluído, Humberto de Campos, que é o irmão X na parte espiritual, e Chico Xavier, que não precisa nem falar de Chico Xavier. O filtro de Chico Xavier é fantástico. Um dos maiores médios que o mundo já teve é Chico Xavier. Ok? Aí ele diz assim: houve no século XVIII uma reunião no mundo espiritual, no qual estavam inúmeros espíritos de escola, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX. Quer dizer, espíritos reunidos no século XVIII, que estavam sendo preparados para encarnarem e preparar o mundo para o século XIX. Ok? O século XIX é o grande salto quântico da humanidade. Começou desde a Revolução Francesa, que foi no século XVIII, mas já no final, 1700 e pouco, e depois entrou no século XIX e começou as grandes revoluções. Segunda Guerra e tudo mais, tudo lá. Todos os espíritos ouvindo atentamente Jesus, dirigindo suas palavras aos inúmeros missionários da ciência e da filosofia ali presentes. Em dado momento, Ian Hus, tinha um espírito lá chamado Ian Hus, ou Jean Hus, como queira chamar. Ian Hus, um dos espíritos, observa Jesus, dirigindo-se em sua direção, e lhe diz generosamente. Então, o espírito estava lá na grande reunião. Jesus estava falando, ele olha Jesus, vindo em direção a ele, e fala para ele diretamente, e diz assim: não serás, vê o que o Cristo fala para ele, não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material para a civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. Fecha aspas. E ante a emoção, aí continua o espírito Humberto de Campos. E ante a emoção dos trabalhadores do progresso espiritual do orbe terreno, ele, Ian Hus, recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel, entre júbilo de reconhecimento. Todo espírita que estuda sabe quem é Ian Hus, ou Jean Hus. Se eu perguntasse aqui, todo mundo sabe. A maioria que diz sabe quem é. Jean Hus, ele reencarnou na França no dia 3 de outubro de 1804. Quem foi que reencarnou na França no dia 3 de outubro de 1804? Allan Kardec, já que ninguém sabe. Hippolyte Léon-Denzer-Rivail. Então, ele reencarna na França e é ele que pega o bastão, ou entre aspas, entrega o bastão para Allan Kardec. Claro e evidente que isso tem um périplo. Ian Hus teve outras reencarnações atrás, que é por Kardec, teve uma antes e teve outra anterior. A mais distante dessa reencarnação é quando Allan Kardec assume a tutela de dirigir os trabalhos da formatação do Espiritismo. Que ele tem um encontro com um espírito chamado Zéfiro, todo mundo lembra disso. E o que é que Zéfiro diz para ele? Nós fomos amigos nas antigas Gálias. Isso, lá antes de Cristo. Século III, século II, século I, não sei bem. Fomos amigos na antiga Gália. E lá, teu nome, chamava Allan Kardec, e eras um sacerdote druida. Quer dizer, a bagagem de Kardec, de Ian Hus, não era de agora. Antes de Jesus, ele já tinha sido um sacerdote druida, e os druidas eram muito rigorosos nas suas missões.
Como se não bastasse, o espírito Yanhusse, ou melhor, o espírito druida, que era nosso irmão Allan Kardec, o nome real do druida era Allan Kardec, sacerdote, ele encarna depois na Palestina, na figura de quem? Tomé. Essa informação de Tomé é dada pelo espiritual no livro dele, Universo e Vida. Eu estou dando as fontes porque às vezes o cara diz, onde é que ele aprendeu isso? De onde é que ele sabe disso? Eu sei porque a gente lê e vai pescando as coisas, juntando os dados importantes. Então, Tomé ou Tomás de Ptolemaida é aquele espírito extremamente crítico que duvidou que o Cristo tivesse voltado depois de que ele morreu na cruz. Só não sabe isso que não é cristão. Que ele pergunta para... Quando Jesus aparece ao discípulo pela primeira vez, no domingo, a portas fechadas dentro do cenáculo, e depois contou para ele, ele diz assim, eu só acredito se vir os furos da sua mão e botar meu dedo, e o lado dele que está aberto, botar minha mão aqui dentro. Se eu não vir, eu não acreditarei. O caba era cético, era danado. Isso ele demonstra como Allan Kardec. Quem acompanha a vida de Allan Kardec na formatação do espírito, da doutrina espírita, vai ver que ele fazia pesquisa com a mesma pergunta para 10 espíritos de cidades diferentes e países diferentes. E a resposta, quando a resposta afunilava, ele filtrava aquela resposta. Foi um trabalho espetacular de Allan Kardec para formatar a doutrina espírita. E o Tomé diz isso. E o que acontece com o Tomé? Todo mundo já sabe. 8 dias depois, faz a segunda aparição de Jesus. Jesus aparece no cenáculo. Para quem é que diz assim, a paz seja convosco. E quando é que Jesus olha, Tomé está com o olho desse tamanho lá. E ele diz para Tomé, vem aqui, põe a tua mão no meu dedo e põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulos, Tomé. E Tomé se esborra todo e diz, Senhor, me desculpe, meu Senhor, meu Deus. Aí ele dá outra resposta. Vistes porque crestes. E ele dá uma coisa, Jesus fala uma coisa que eu sinto muito bem com isso. Bem-aventurados somos todos nós, eles são aqueles que não me viram e creram. Nós acreditamos no Cristo redivivo, acreditamos. Sabemos que Jesus dirige o planeta, sabemos. Temos convicção plena que ele nos assiste, temos. Porque tudo isso é muito importante para cada um de nós. Nós, espíritas cristãos, e os religiosos, mesmo com os seus problemas qualquer que sejam, tem muito religioso bom, tem muito católico bom, tem muito evangélico bom, tem muito budista bom. Quem acredita no Cristo, mesmo que não conheça ele, conhecendo ele por outros caminhos, ele sempre estará parado. A grande transição planetária vem aí. A coisa que nós temos que ter cuidado. É a grande transição planetária. Então, as reencarnações de Allan Kardec, comprovadamente, Yanhusse, Tomé, e antes de Tomé, o sacerdote druida, que era Allan Kardec. Isso forma uma linha de tempo para nós darmos confiabilidade a um verdadeiro profeta. É isso que eu acho. Então, o verdadeiro profeta, na minha opinião, um dos exemplos que eu podia trazer na noite de hoje, quando Jesus disse que João não era um profeta, mas muito mais do que um profeta, claro que eu não estou igualando Allan Kardec com João, o Hipólito Leão de aí vai, mas estou dizendo que, para mim, Allan Kardec é muito mais do que um profeta, porque quem lê a Gênese mosaica, a Gênese kardeciana, vai ver lá no final, nos finais dos tempos, a nova era e tudo mais, aquilo tudo é escrito sem ser por mediunidade. É Kardec que escreve aquilo. Escreve com a intuição muito grande. Ele tem um poder de intuição muito grande. Não era médio ostensivo, mas era um médio de intuição muito forte. Então, eu acho, na minha opinião, na minha simples opinião de trabalhador espírita, eu posso classificar, dentro dos parâmetros que nós já lemos, Kardec como um trabalhador espírita, como um profeta. Eu queria fechar, minha hora está em cima, eu queria fechar com um texto de Caiba Schutel. Eu trouxe o livro justamente para a gente ver que as fontes são fidedignas. Caiba Schutel, no item ele tem aqui que ele escreve o maior profeta, ele diz assim no final, na antiga dispensação, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispensação, João Batista é o maior. Na novíssima dispensação, Allan Kardec é o elevado bom senso e a sublimação da profecia em seu mais elevado surto. Quem está dizendo isso é um espírita muito estudioso, tem diversos livros
e está muito mais acima do nível da gente. Desculpa eu dizer isso, mas eu acho que é verdade. Então, tudo que foi dito na noite de hoje é para chegar à conclusão, entre aspas, que também o nosso codificador, na minha opinião, e por tudo que foi lido aqui, ele pode ser considerado um profeta. Um profeta sem ser com mediunidade excessiva. Um profeta por pura mediunidade de intuição. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz para todos.